Olá pessoal, meu nome é Eduardo Santana. Eu vou falar sobre como produzir recursos digitais para o futuro. Então, vamos falar de recursos digitais abertos, né? Que basicamente é qualquer recurso digital que a gente possa reutilizar, né? Sem os direitos autorais, né? Possa facilitar a gente reutilizar ele na educação, né? Então, o contexto que a gente está vivendo, a gente tem cada vez mais a produção desses objetos, a indexação, né, porque a gente vai estar produzindo, vai poder consultar, né, encontrar esses objetos, né, então, por exemplo, quem produziu, qual, qual a língua do objeto, por aí vai. E o principal propósito, né, desses objetos é a reutilização. Bom, então, no futuro, né, ou no presente, né, a gente pode estar pensando assim, que uma das habilidades, né, do professor de algum curso online é encontrar esses recursos, né, que estão disponíveis para utilizar. Então a gente precisa ficar sempre recriando, né, esses recursos. A gente tem que encontrar os recursos que estão disponíveis para poder utilizar. Isso aí vai diminuir custos de produção. Né? Alguns recursos podem ter muita qualidade, né? Você pode melhorar o seu custo com isso. Certo, mas e vamos pensar um pouco no futuro. Né? Se a gente olhar para o passado, né? Se você pensar 20 anos atrás, alguns recursos, né? Alguns tipos de recursos não existiam. Por exemplo, o MP3 não existia. O MP3 foi criado há pouco tempo. Né? É, mas então como é que a gente vai criar, como é que a gente vai elaborar recursos para que no futuro as pessoas possam utilizar? Né? Então, esses objetos, a gente pode pensar que ele tem um nível de durabilidade. Né? Então, tem alguns recursos que eles podem durar mais e outros menos. Né? Então, que parâmetros a gente pode utilizar para avaliar a durabilidade de um recurso? Então, um desses parâmetros seria se ele for isento de direitos legais. Né? Então, quando ele tem alguma patente, alguma coisa assim que dificulta a sua utilização, né? Então, isso vai diminuir a sua durabilidade. Se existe uma norma, né, que define ele, né? Então, isso daí vai possibilitar você ler esse recurso, porque você tem uma documentação de como ele foi construído. Né? Então, no futuro, você pode utilizar essa documentação para acessar esse recurso. Né? Também aqui, se ele tem uma especificação pública aberta, né, que seria esse o caso. Se ele é amplamente utilizado, né? Se ele é lido e inscrito, né, em software de diferentes plataformas. E se ele é não comprimido ou comprimido sem perdas. Né? Isso é uma coisa importante. Então imagine que você produziu uma imagem ou um vídeo, né? E você, no futuro, você quer tocar ele com as tecnologias do futuro. Né? Então você quer que ele tenha o máximo de qualidade possível. Então vamos aqui julgar alguns desses recursos, tá certo? Então aqui eu mostrei três formatos de áudio. A gente tem o WMA, né, que é muito utilizado pelo Windows, né? No caso, esse é o formato do Windows Media Player, onde ele salva os arquivos de áudio nesse formato. A gente tem o MP3 e tem o Wave. Né? Então, esse Wave era muito utilizado, né? A gente pode pensar assim, que existia muito no passado. Né? Hoje a gente conhece mais esse MP3, né? Que ele é mais divulgado, né? Todo mundo hoje em dia conhece o que é MP3. O WMA é mais o usuário do Windows que conhece. Né? Então vamos lá. Então vamos verificar aqui. O WMA, por exemplo, ele tem direitos autorais. Né? Ele tem. O MP3 também tem direitos autorais, tá certo? Então, se você for construir todos esses equipamentos, né, que tocam MP3, eles pagam direitos autorais para isso, tá certo? Então, o MP3 no caso é amplamente utilizado, tem uma documentação pública, é lido e escrito em diversas plataformas. Agora, ele não é
comprimido sem perdas. O MP3 ele tem perdas. Então a diferença aqui entre o Wave, por exemplo, e o MP3 é que o Wave é um formato maior, né? Então vamos supor que você tem um arquivo de música que era uns 40, 50 mega no Wave, e aí quando você comprime no MP3 ele diminui, né? Mas ele também perde qualidade, né? Então desses três formatos, o que tem maior durabilidade é o Wave. Por quê? Porque ele tem mais qualidade, tá certo? Então no futuro, vamos supor que vai existir aí um MP20, né, que vai tocar o áudio, e aí se você preservar o recurso no Wave, você vai ter mais qualidade, e aí você vai poder tocar no MP20, né, com a máxima qualidade. Porque se você tivesse um MP3, se você tivesse salvo apenas um MP3, você não ia como, você ia ter perdido qualidade do seu recurso, certo? Então a imagem da mesma forma, né? Então aqui tem a imagem BMP, muito utilizado no Windows, o JPEG, que é vamos chamar de que é o irmão do MP3, tá certo? Que ele também perde qualidade, né? Você pega uma imagem muito grande, né? Ele comprime muito, mas ele comprime com perdas, né? O PNG ele tem perdas também, né? É um formato diferenciado, mas tem perdas. E o TIFF não. Esse TIFF é um formato em que ele preserva a máxima qualidade da imagem, tá certo? Agora, ele tem um tamanho maior, tá certo? Mas quando a gente está pensando em preservar para utilizar no futuro, esse TIFF é melhor. Então, em relação a documentos, né? Na história a gente teve vários editores de textos, né? Então a gente pode pensar no WordPerfect, no WordStar, tem vários processadores de texto, tá certo? Bom, mas aqui vamos falar somente nos formatos de arquivo, tá certo? Então, para simplificar, vamos pensar no formato do Word, no formato ODT e no formato PDF. Quais desses daqui teriam maior durabilidade? Bom, o formato do Word ele é um formato proprietário, né? Então a Microsoft tem os direitos autorais desse recurso, né? Apesar dele ser amplamente utilizado, tá certo? Então o ODT ele não tem esses direitos autorais, né? E também hoje em dia é amplamente utilizado, tá certo? Então, entre o Word e o ODT seria um formato mais apropriado para você preservar ele para o futuro. Então, a gente tem exemplos de documentos, né, desses editores antigos, de, sei lá, 40, 50, da década de 80, né, que eram utilizados, que eles foram preservados, mas hoje em dia não existe mais o editor de texto para abrir ele, né? Então a gente não pode pensar somente em salvar o arquivo, a gente tem que pensar em como recuperar o conteúdo dele, tá certo? E aí a gente entra no caso do PDF, né? Que hoje a gente pensa assim, bom, se eu vou preservar um arquivo, o melhor é o PDF. Tá, é o PDF, mas não é qualquer PDF, né? A mesma coisa do Word, o Word tem várias versões, o ODT também tem várias especificações, o PDF também tem várias versões, né? Então, um exemplo de um PDF, imagine que você tem um arquivo de texto, né? Que você tem toda a informação do texto lá. E aí você espera que daqui a 20 anos, quando você for abrir, o documento vai estar bem feito. Mas, imagine que daqui a 20 anos, a fonte que você utilizou no PDF não existe. Assim, não está mais disponível lá. Então, a pessoa quando for abrir, vai abrir faltando fonte. Então, o documento vai estar errado, tá certo? Então, o PDF existe um padrão que é o PDF A, tá certo? E aí existem vários níveis de durabilidade nesse A, várias normas, tá certo? Bom, mas você pode imaginar que esse PDF A, ele vai embutir as fontes dele, né? Ele vai possibilitar que o recurso ele seja apresentado como ele foi originalmente produzido, né? Bom, enfim, então para concluir, né, só queria mostrar, né, a necessidade de a gente criar políticas de preservação dos documentos, né? Então, com isso daí, a gente produz os documentos, mas
produz os recursos, né, mas garante que a gente vai estar preservando para ele ser utilizado no futuro.